Olá, seja muito bem-vindo você. Eu sou Lauren da Silva. Seja bem-vindo ao meu canal Animal Spirit Healing. Eu sou formada em medicina veterinária. Hoje eu sou terapeuta holística da família Multiespécie. Há mais de 4 anos já eu trabalho com as terapias holísticas, inclusive agregando nos meus atendimentos convencionais da medicina moderna. Sinceramente, eu nem trabalho com medicina moderna, né? Eu trabalho com as outras visões de medicinas, mas faz parte, porque às vezes é necessário. Mas hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre qual é a missão dos nossos pets em nossas vidas. Então, para a gente falar sobre isso, eu vou dar 2 convites para quem tem ligação com cunhos religiosos, com crenças religiosas, porque aqui no canal a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre espiritualidade, é uma visão espiritualista, é diferente de religião, as duas são coisas diferentes. Então, acho que vocês já devem ter visto aquela imagem, a religião é o aquário e a espiritualidade em si é o oceano, né? É mais ou menos isso. Então, para você que tem essa ligação forte com crenças religiosas, para não ter atrito de crenças e atrito energético, você tem a opção de seguir o seu caminho, deixa esse vídeo, abandona esse vídeo, vai para outro lugar, ou você se permitir deixar suas crenças de lado, entrar num posicionamento de aprendiz, sem julgar, e receber as informações aqui, e o que for importante para você, você vai agregar na sua vida, e o que não for importante nesse momento, talvez, vai ser ou plantado uma semente, ou o seu próprio eu superior vai limpar e deixar ir embora o que não serve mais. Então, para a gente falar sobre a missão dos pets em nossas vidas, a gente precisa entender o que é a vida. Isso eu falo bastante nos assuntos, né, nos vídeos de luto pet e sobre morte. Então, a vida é Deus se autoexperienciando, se autoconhecendo. E o autoconhecimento, de forma natural, ele acontece principalmente pelo espelhamento. Existem situações, por exemplo, que alguns mestres, alguns monges, principalmente monges, né, eles se retiravam para ficar no meio do nada, né, no meio do mato, meditando, tendo conexões. Porém, na maior parte das vezes isso não é possível. Na realidade que a gente vive, isso não é possível. São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. E muitas vezes, na atual realidade que a gente vive, quando você consegue fazer isso, tem que tomar cuidado para ver se não é uma fuga também. Porque a espiritualidade não é só a conexão lá com o céu e ficar lá o tempo todo meditando. A espiritualidade em si é você trazer lá de cima para cá. Ser um canal do divino para cá. Sem crenças, sem sujidades desse canal. Então, vivenciando na essência que você é, que é Deus, né? Então, você vai fazendo seus processos de limpeza, de autoconhecimento e vai cada vez mais incorporando o divino na sua realidade. Porque o Deus existe dentro de você. A questão é que a gente se desconecta, né? Principalmente na atual sociedade que a gente tem, que tem muita confusão, né? Religião é religar, né? Religar-se com Deus, religar-se com o divino, com o sagrado. Só que confundiram as coisas, né? Então, a principal forma de nós evoluirmos espiritualmente, não só espiritualmente, mas em tudo na nossa vida, é por meio do autoconhecimento. E muitas vezes o autoconhecimento de forma essência, de forma natural, é pelo espelhamento. O que significa isso? Significa que todos nós estamos conectados e, a partir da lei de ação e reação, a minha ação vai ter uma reação reverberando nesse todo conectado comigo. Aí entra a questão do karma, né, que é um vírus dessa lei de ação e reação. Né, e muitas almas ainda vivem essa ilusão, né, que é o karma, que é só um aprisionamento de almas, um sistema de aprisionamento de almas, porque ele traz a questão de culpa, de medo, de vingança, de raiva, né, mas nunca de olhar realmente para si e escolher mudar. Normalmente fala sobre karma e dharma, só que sem que você vá lá e saia desse karma, né? É tipo assim, é karma, vou ter que viver, pronto, fim, acabou. Não, é karma. Agora aprenda com ele e saia da ilusão do karma, porque você tá aqui em aprendizagem. Não é um planeta de provas e expiações, não é um planeta disso, daquilo, é um planeta de experiência. Você é uma alma, você é Deus em experiência de si mesmo. Já falei isso várias vezes nos vídeos aqui. E os animais, eles têm a missão de ser esse espelho.
Eles são almas espelho. Na maior parte das vezes, nós somos almas espelhos para todos. E todos são almas espelho para nós. Na maior parte das vezes, tá? Aí entra a questão de família de alma gêmea, chama gêmea, e aí vai se aprofundando, né? Nas relações de almas. Chama gêmea é a principal relação de espelhamento, né? Então, os animais, eles têm essa missão de nos potencializar no autoconhecimento por meio desse espelhamento. Eles têm as próprias questões individuais deles, então todos os desafios que eles passam na vivência deles com nós é por conta de espelhamento, porque a gente só vai ter na nossa vida aquilo que a gente já é. Então, se eu tenho uma energia de abundância, uma energia de prosperidade, isso é um resultado de eliminação de crenças, dissipação de crenças, integração com as sombras, o autoacolhimento, o amor próprio e vários outros fatores, eu vou estar em uma vida abundante. Pode ser abundância de caos, abundância de bagunça, ou pode ser abundância já tudo organizado, né? Sempre antes da organização vem o caos, então a abundância está nas duas polaridades, né? Porém, tem esse ponto a ser considerado. Então, se eu tenho um animal, por exemplo, que ele adoece comigo, sei lá, peguei ele e ele já adoeceu, é porque ele já era para vir para você e você passar por aquele processo junto dele. Então, é como se a espiritualidade aproveitasse que vocês têm as mesmas energias que precisam ser curadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser transcendidas, precisam ser transmutadas para a sua evolução espiritual e para a evolução espiritual do seu pet. Então, a missão dele com você é a mesma de você para ele. É o autoconhecimento, é a evolução espiritual, é o processo de cura, o processo de resgate da própria essência. Então, ele vai espelhar exatamente aquilo que você precisa curar em você, aquilo que você precisa despertar em você, aquilo que está escondidinho, aquilo que às vezes você coloca na tua cabeça, no teu mental, que você já olhou, já tratou, não sei o quê, mas a tua alma tá lá, a ferida tá aberta, sangrando para todo lado. E o teu animal, o teu pet, vai te mostrar exatamente isso. E aqui pet entra também cavalos, tá? Vacas, entre outros, que tem esse contato, esse afeto com o ser humano. Não é só o cão, só o gato, só o periquito, mas é todo animal não humano que tem essa relação de familiar com o ser humano. Ou seja, né, cada um tem o seu próprio pet aí, entra coelho também, chinchilo, enfim. Então essa é a missão deles, é auxiliar a gente no nosso autoconhecimento, no nosso despertar e também na nossa missão. Então, missão é uma coisa que eu gosto de tomar cuidado, porque a primeira missão que nós temos é com nós mesmos. Essa é a missão mais importante de todas, que é nós nos melhorarmos, e o resto vai fluir junto. Se você colocar outra missão acima dessa, que é a primeira que tem que ser, que é você se olhar, se cuidar, aí as coisas desandam, tua vida vira um caos, vira uma baderna, vira uma bagunça. Então, a primeira missão é sempre você com você mesmo. Aí depois o resto vai vindo e vai se organizando e você vai entrando no fluxo. E a roda da fortuna vai girando, né, sem parar. E outra coisa também, outra questão na missão deles é olharmos para os animais, resgatarmos o nosso saber inato sobre os animais e que eles não são separados de nós, que eles são alma como nós, só num corpo diferente. Mas aí isso é assunto para outro momento, porque já falo bastante sobre animal, falar sobre animais já mexe bastante. Então, a missão é essa, é o autoconhecimento, é ser o indicador e indicar o que precisa ser visto, o que precisa ser olhado em ambos, porque a evolução é mútua, sempre vai ser. E muitas vezes a gente não consegue se olhar, seja por distrações como CLT, 8 horas por dia, às vezes mais que 8 horas por dia trabalhando, né? Ou tendo ainda além do trabalho o movimento, né, de ir até o trabalho, voltar até o trabalho, aí tem todo aquele estresse, todas essas coisas, né? Mexe no celular, mexe no computador, fica jogando, fica vendo vídeo, vídeo que não contribui, né, e coisas do gênero. Isso tudo é distração.
ver novela, ver filmes, séries que não contribuem de alguma forma. Isso tudo é distração. Então, eles também indicam essas distrações pra gente. Onde a gente está se distraindo, onde a gente está se perdendo da nossa própria essência. E eles vão indicar isso pra gente resgatar nós mesmos. E entrando nesse ponto novamente, eles também, a partir disso, fazem com que nós olhemos para nós mesmos como? Muitas vezes a gente não se olha, só que a gente olha para eles. Porque a gente vê eles como fofinho, a alegria da casa, bonitinho, pequenininho, fofuchinho, cuticute, né? Tem essa parte da nossa criança interna que é muito chamada pelos animais não humanos. Até porque a gente tem os ursinhos de pelúcia e tal, então, na nossa infância, né? Então acaba associando isso com a nossa criança interna. Então aí também tem uma missão que é exatamente olhar para a criança interna, ressignificar a relação com os animais não humanos, que muitas vezes está colocando eles como ursinho de pelúcia, como salvador, o salvador que aquela criança não teve no pai ou na mãe. Então, arquétipo de herói, né, que aquele animal acaba sumindo, então acaba adoecendo pelo tutor, acaba pegando magia pelo tutor, por conta dessa criança interna que colocou nessa pessoa de forma inconsciente, por conta da criança interna que tá lá no inconsciente da pessoa, tá lá vibrando. O animal veio me salvar, ele é um guerreiro, ele é um salvador, ele é um anjo, né? Isso é uma criança limitante também, que não tá vendo a polaridade. Polaridade é uma lei hermética, né? Então ela sempre vai existir. A diferença é que quando você vai evoluindo, você vai unificando isso. Então também tem de missão olharmos para a nossa criança interna. E além disso, assim, quando a gente não se olha, a gente olha para eles e daí você chega, por exemplo, comigo ou com outro colega que tem essa visão e acaba vendo que muitas vezes o problema é você, é o tutor. Né? Claro, não dizendo no sentido de culpar você, mas no sentido que você também precisa ser olhado. Ele está indicando algo sobre você. Às vezes também é uma questão de manejo, daí vem a questão de ressignificar, né, e todos esses pontos. Então, resumidamente, essas são as missões dos nossos pets com nós, né? Duas missões principais, por assim dizer, né? Então, o autoconhecimento de forma geral e a integração da criança interna, olhar e curar a criança interna. Mas também a integração das sombras, da luz, né? Tudo isso entra no autoconhecimento. E também, muitas vezes, é dar suporte para as nossas demais missões, que não é só a primeira missão que é nós, né, com nós mesmos, então as demais missões. Por exemplo, medicina veterinária, né? Muitos animais chegam para o médico veterinário, quem está se formando na medicina veterinária, exatamente para dar esse suporte, né, como se fosse a nossa cobainha, né, em casa, para a gente estudar e tudo mais. Então tem esses pontos, assim, também. Né? Mas de forma geral, a base sempre vai ser o autoconhecimento, sempre vai ser auxiliar na missão, na evolução de forma conjunta, de forma que seja uma evolução mútua. Gratidão, se esse vídeo contribuiu com você, por favor, curta, comenta, compartilhe. Tem outros vídeos aqui no canal também. E fica aí o convite para você assistir. O mesmo convite inicial de deixando as crianças de lado e recebendo, né? Filtrando sempre, deixando o eu superior filtrar, tá bom? Grata e que seja muita contribuição para você.